Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando o livro de Romanos, estamos já no último capítulo. Eu vou chamar aqui, vou pedir para a Elza fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Elzinha. Paz do Senhor a todos. Meu som tá bom? Tá me ouvindo? Tá ótimo. Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Pai, reunidos nessa manhã, Senhor Deus, para aprender mais sobre a Tua Palavra. Estamos terminando aqui o estudo de Romanos, ó Pai, tem sido bênção nas nossas vidas. E eu quero, Pai, orar nessa manhã para que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir os nossos entendimentos, os nossos corações, que possamos, ó Pai, aprender cada dia mais de Ti, que essa palavra possa, Senhor Deus, chegar aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, entender realmente, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abra nossas mentes, abra, Senhor Deus, os nossos corações. Tira todo o ruído, tira tudo que não vem de Ti, tira todo o empecilho, que nós possamos estar aqui, Senhor Deus, conectados contigo, com a Tua palavra. Abençoa o Marcelino, abençoe o Edgar, que vai trazer esse estudo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu oro a Ti e te agradeço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Elzinha. Então, vamos dar início aqui. Hoje, aqui, olhando aqui, né, a carta de Romanos, a primeira carta aqui das 13 de Paulo. Já estamos aqui no último capítulo, que a gente vai fazer o capítulo 16, né? A gente já viu que do 12 ao 16, né, esse bloco final, ele é focado no relacionamento entre as pessoas, como a gente deve agir, né? Do 1 até o 11 vieram ensinamentos, um monte de conceitos, enfim, uma carta muito importante. E no domingo passado, a gente viu o capítulo 15, só reforçando rapidinho, no capítulo 15, né, onde ele mudou um pouquinho o assunto, ele vinha falando do relacionamento entre as pessoas, como deveria agir, e aí no primeiro bloquinho aqui, que é a imitação a Cristo, né, a gente focou que o nosso Deus é um Deus de paciência, um Deus de consolação, um Deus de esperança, e que a gente deve ser assim também para com as pessoas. Então ele disse que é para a gente imitar Cristo, porque do mesmo jeito que Cristo nos tratou, ele pede que nós tratemos também. Então ele encerrou aqui essa questão do relacionamento, de como a gente deve agir perante o próximo, dizendo que a gente deve imitar Cristo, acolher o próximo, né? Como Cristo nos acolheu. E aí depois ele fala de umas explicações aqui no segundo bloquinho, ainda no 15, né? Quando a gente falou, que explicação que ele fala, né? Do Paulo ali do 14 até 21. Ele estava falando assim, ó, vocês já estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, então vocês já estão aptos a demonstrar uns com os outros, né? Então, aí agora, novamente, eu vou falar para vocês qual que é o meu foco, que o meu foco é o evangelho, né? Levar o evangelho para os gentios. E aí a gente falou, né, entre plantar e regar, que a função dele é mais plantar do que regar, né? A gente falou sobre isso na explicação dele. E na ação do Espírito Santo também, que ele focou, né? Porque tudo ele dá glória a Jesus. Ele fala que tudo que foi feito foi por intermédio de Jesus. Então ele fala que palavras, obras, sinais e prodígios, tudo pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agindo na vida de quem está com Jesus, né? Então ele explicou isso para a gente também. Depois ele falou dos planos deles. Qual que era o plano dele? Era visitar os amigos lá em Roma, mas só que ele tinha um trabalho ainda para fazer lá em Jerusalém, que era levar aquela coleta de provisão lá que estava tendo lá um projeto desse, mas que quando ele fosse, depois de lá, que ele fosse para a Espanha, ele ia passar lá para fazer a visita, né, para os amigos romanos. Esses eram os planos de Paulo que a gente viu, e depois, no final, ele pediu as orações, né? Quando ele pediu as orações, né, a gente viu também que interessante, quando ele foi pedir as orações, ele falou da Santíssima Trindade, né? Ele falou, rogo por Jesus,
pelo amor do Espírito Santo e por Deus, para que vocês orem por mim, né? Orar para quê? Lembra que a gente viu, né? Para que ele pediu oração? Primeiro, para livrar dos rebeldes, né? Porque ele estava, né, nesse projeto de levar mantimentos lá para Jerusalém, então, livrar dos rebeldes, e também orar para que aquele serviço, esse trabalho fosse bem aceito lá pelos pobres, pelos judeus que estavam sofrendo lá em Jerusalém, né? E também para que ele depois fosse visitá-los com alegria. Então, por isso, para essas coisas que ele pediu as orações. E aí, a gente encerrou, e agora a gente vai aqui para o último capítulo, que é o capítulo 16, onde ele vai fazer as saudações, né? Então, aqui tem um bloquinho. Deixa eu voltar aqui ainda no índice. Aqui nesse bloquinho, que é o último, basicamente ele fala de saudações. No primeiro bloquinho, ele recomenda a FEB. No segundo bloquinho, ele faz aqui as saudações para os companheiros que estão lá em Roma. Depois ele faz umas admoestações. Aqui ele também dá umas últimas orientações que a gente vai ver também. E também as saudações dos companheiros que estão com ele lá. E no final, a doxologia, né? A glorificação, né? Quando ele dá glória a Deus aqui. E a gente vai ver que interessante, né? Ele faz no primeiro bloquinho aqui das saudações pessoais são os amigos a saudar. Depois ele fala dos amigos, as pessoas, tipos de pessoas a evitar. E depois os servos a honrar, né? A gente vai acabar vendo isso. Interessante. Então, vamos ler? Então, a gente tem esses bloquinhos aqui. Então, a gente já lê, já fala, é rapidinho, né? E já vai encerrando aqui. Então, vamos no primeiro bloquinho, né? Versículo 1 e 2, onde ele recomenda a Febe. Então, vou ler aqui, ó. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Bom, aqui, então, ele está recomendando, a gente falou que a recomendação é importante, né? Febe, ela era uma pessoa, os estudiosos dizem aqui que ela era rica, e ela estava viajando para Roma, por isso que ele está avisando lá o pessoal lá de Roma para recebê-la bem. A gente já falou, né, sobre essa questão de indicar, né, as pessoas. Né, isso é importante, né, porque você precisa indicar as pessoas, porque senão ela vai chegar lá sem saber quem é também, né? Fica difícil às vezes, né? Ele também, lembra que a gente falou no domingo passado, quando ele falou que vai para a Espanha e passava lá ver os amigos e falar, e vocês me encaminham lá? Então, sempre é bom estar indicando, falando quem é, ó, recebe aí fulano, ele é isso, aquilo, para a pessoa saber de que se trata, né? Para não chegar lá sem saber. E lá, quando ele fala aqui que ela estava servindo na igreja de Cencreia, né? Cencreia é uma região metropolitana de Corinto, né? Ela é a capital de Caia. Ela é uma região perto do porto lá em Corinto. E ela ajudava, ela patrocinava os pobres lá, ela ajudava o pessoal lá. E Paulo, quando ele ficou em Corinto, ele ficou lá 1 ano e meio, ela ajudou ele também, né? Então, ela tinha condições e ela ajudava bastante. Então, ele faz essa recomendação aí para eles quando ela chega lá. Bom, e aqui, vamos aqui para saudações pessoais. E se alguém quiser falar alguma coisa também pode interromper, tá bom? Vamos aqui no segundo bloquinho, quando ele faz as saudações pessoais. Eu vou ler aqui bem rápido, porque aqui é uma lista imensa de nomes, né? Quem tiver filho novinho aí que vai sugerir nome de filho, que tem bastante nome aqui, viu? Tem um monte de sugestão aqui, viu? Vamos ler lá do 3 ao 16. Do 3 ao 16, ele vai saudando aqui as pessoas lá. Vamos ler? Vou ler aqui rapidinho.
Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncroto, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Bom, esse pedaço aqui, né, essa saudação, ele elenca aqui vários nomes. A Edgar, pode falar. Tá me ouvindo? Indo bem o som? Estou ouvindo. Tá. Então, a gente tem aí agora nesse capítulo 16, para encerrar, né, o Romanos, ele tem aí Geralmente, quando a gente chega nessa parte, às vezes você começa a ler ali e falar, isso talvez não seja interessante, né? Então, muitos não leem essa parte, né? É muito comum você encontrar, no 16 só fala os nomes e tal, né? Como se fosse uma genealogia ou alguma coisa parecida, que não importa ser lido, né? Mas ele tem uma importância grande, né? Primeiro também por ser essa doxologia ali, né? De você estar no momento em que você... A própria palavra doxologia seria glória, né? Glória à palavra, né? Glória àquilo que foi dito também, né? Doxo de glória e elogia de palavra, né? E aí você tem ali um momento que você está agradecendo ali, né? Dando os agradecimentos mesmo a tudo que aconteceu. E é uma parte interessante porque a gente vai entender que ele, quando ele coloca aí os seus amigos, os colaboradores, aqueles que estiveram juntos com ele em outras ocasiões e tudo mais, ele também está colocando homens, mulheres, pessoas simples, pessoas muito ricas, pessoas mais que estudaram mais, outros que tiveram menores oportunidades, né? Então ele coloca todo mundo como o corpo de Cristo, né? Os que se reúnem com eles também e tal. Então a gente vai encontrar ali nomes que são típicos nomes de escravos da época. Você vai estar lá com Urbano, você vai encontrar alguns nomes que são muito próximos àqueles nomes que eram encontrados entre os ex-escravos ou escravos, né? Você vai encontrar, possivelmente, tem um deles ali que depois a gente vai falar, possivelmente filho de Herodes, o outro andou com ele em Corinto, outro. Então, ele tem ali um grupo, né, de pessoas heterogêneas, né, pessoas ali de todos os estilos, de todas as formações, e que vão estar formando esse corpo de Cristo. Então, ele está saudando, mas mesmo assim ele começa a colocar todo mundo, né? Ele não divide ali, olha, aqui são os que são isso, aqueles... Não, somos todos corpo de Cristo. Iguais perante Deus, né? Então, todos eles com o mesmo propósito. Então, quando a gente fala ali da nossa igreja, ou da igreja de Cristo, não menosprezemos o irmãozinho que está numa igrejinha muito simples e que ele talvez não tenha os recursos que a gente tem ali. Nós temos os som, a luz, os bancos,
os carros, as coisas. Não, eles também são corpo de Cristo. E outros que muito mais ricos também são corpo de Cristo. E outros que são mais acadêmicos também são. Então, formamos esse corpo. E esse texto de Romanos 16 vem para reforçar isso tudo. Ele vem depois dos 15 capítulos iniciais, esse último agora, para fechar, ele vem falando isso, somos corpo de Cristo. Então, quando ele está saudando todos de uma forma ali que ele coloca todo mundo como o mesmo grupo, isso é importante fechar essa ideia, né? Então, quando ele consegue usar a própria saudação, né, para unir esse corpo de Cristo, que é o que ele buscava nas orientações para os romanos daquela época, né? Sejamos o mesmo grupo, né? O mesmo corpo. Depois a gente tem aí os detalhes, a gente vai seguindo, né? Sim, Assim, sim. vamos lá. Mas é importante isso, viu, Edgar, que você está falando, né? Isso realmente nos chama atenção, porque ele coloca todo mundo do mesmo nível, né? E também interessante que ele elogia, né? Ele elogia, é importante também, às vezes, a gente elogiar, né? E enaltecer as virtudes dos irmãos, né? E é importante isso, porque a gente tem que ter essa saudação, né? Que a gente tem essa expressão de acolhimento do próximo, ela é muito importante. Isso ele mostra aqui, né? E ele faz elogios, né? E ele faz elogios e diversos tipos de coisas. A gente vê também que a igreja, na própria nossa igreja, né? A gente vê que cada um faz uma coisa, um monte, né? E às vezes a gente elogia, às vezes a gente nota, né, como que as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão na obra, né? Independente de ser elogiado ou não, Deus está vendo, né? A gente não deve trabalhar para isso, mas a gente vê aqui a importância desse acolhimento, né? Ele faz esse elogio, ele enaltece, ele já falou isso para a gente, da importância de enaltecer os irmãos, e da gente ter sempre um coração aberto também ao próximo, né? Importante aí também ele ter essa referência de irmãos que cooperam e ajudam no trabalho que ele mesmo está fazendo, né? Então, assim, na igreja, às vezes, as pessoas falam, sou eu e Cristo, tal, mas quando você fala eu e Cristo, sou eu e a igreja, né? Você não vive sozinho dentro da igreja, você convive, você tem que estar sentindo o que a igreja está sentindo, percebendo as dificuldades dos irmãos, ou aqueles que estão indo bem, enaltecendo, falando, olha, que bom esse trabalho, está indo bem, vamos lá, vamos ajudar, quer que eu te ajudo? Né? Então, assim, essa cooperação assim, mútua entre os irmãos é que dá essa liga na igreja, né? Então, as igrejas que prosperam, não no sentido financeiro, mas que prosperam no sentido de serem reconhecidas ou de serem mais bem aceitas, né? De uma maneira em que as bem pessoas alinhadas entendam, também, né? as pessoas consigam entender que aquele povo está em união com as coisas de Cristo, né? Imagine que chega um irmãozinho na igreja e olha para aquela igreja, observa as conversas, e ele vê que, puxa, se eles não estão se entendendo entre eles, imagine, né? O que eu estou fazendo aqui, então? Eu vou embora, né? Então, assim, é que a gente cause um bom impacto no sentido da união, que é a igreja, né? E mostrando que estamos na mesma fé, né? Então, isso é legal, né? E ele quer demonstrar isso fechando vamos dizer assim, com chave de ouro mesmo, todo o livro de Romanos. Ele costumeiramente se fecha com essa doxologia, né? Se fecha com os livros de Paulo têm muito disso, né? Isso. Mas, de modo geral, a Bíblia tem, né, alguns no finalzinho ali, ou mesmo em Salmos, quando se fecha tudo aquilo ali com exaltando a Deus, tal, exaltando aqueles que trabalham, e glorificando a Deus e enaltecendo o trabalho, né, mostrando o trabalho de cada um, né, naquele livro, tal, né. Isso é legal, né? Sempre a gente observar isso. Por isso é importante o 16, tão importante, talvez até mais, apesar de não parecer, mais importante do que todos, porque ele fecha de uma maneira em que une todos os cristãos num só propósito. Isso, né? De unidade, né? Isso. Unidade dentro da igreja, né? Isso. Isso aí.
E aí depois ele faz aqui mais umas admoestações, que eu falei, algumas coisas que também é bom evitar. Mas antes, fala, pastor. Interessante que essa passagem aqui no final, a saudação final de Paulo, a gente fica lembrando assim, aquilo também que já aconteceu com a gente, né? Acho que cada um de nós já tivemos experiências boas e ruins com pessoas, né? Pessoas que não seguiram a Paulo, que eram companheiro, assim como Demas, né? Ele, tristeza, né? Mas agora ele está com muita alegria, né? Ele relembra as pessoas que o ajudaram. Eu também, nesse meu ministério de mais de 40 anos, eu também lembro de muitas pessoas que me ajudou em todos os sentidos, especialmente na oração, né? São pessoas que já foram promovidas pelo Senhor, a maior parte delas, né? Ou quase todas, né? Mas a gente fica lembrando, assim, às vezes dá uma parada e fica lembrando, puxa vida, se não fosse aquela irmã naquele momento que eu estava assim, ou aquele irmão, né? Hoje eu lembro, entre muitos testemunhos que nem convém falar aqui, né? Eu lembro de algumas, por exemplo, o irmão Franco, né? O Fini Franco, ele foi um homem de Deus. E eu, no primeiro ano do meu ministério, eu passei algumas dificuldades lá em Poços de Caldas, financeira, por causa de um problema que aconteceu lá. Então, sem falar nada, apenas orando, uma vez o irmão Fini Franco chegou, ligou para mim e falou: "Ô pastor Vanderlei, olha que dá uma olhadinha na sua conta." Eu lembro que a minha conta estava zerada, né? Estava zerada, não tinha no banco, não tinha como. E o presbitério tinha feito o possível para mim, mas o gasto era grande porque já tinha nascido o Juninho e a Radassa, né? Mais dois gêmeos ainda, né? Eu fiquei, puxa vida, o que eu vou fazer agora para comprar isso, né? Aí, no fim, ele mandou uma oferta para mim que supriu as minhas necessidades, né? Eu Amém. lembro desse homem de Deus. E outra coisa também, eu lembro lá de Bragança Paulista, eu fazia um culto lá em Bragança Paulista, e eu ia todas as vezes, né? Eu ia daqui de Osasco, depois mudei para Poços de Caldas, e de Poços de Caldas até Bragança Paulista fazer um culto. Aí, quando eu soube que a Edmeia estava aguardando gêmeos, né? Não tinha quase condições. Aí eu fiquei, puxa vida, com dois, como é que eu vou fazer? Aí uma vez eu cheguei lá em Bragança Paulista e cada pessoa que estava chegando, eu estranhei, estava com sacola, né? Falei, nossa. Aí veio o resultado, né? Naquele momento eu tinha uma perua, eles me presentearam tantas coisas para as crianças, que eu me lembro assim que o último presente, mais ou menos assim, eu lembro, que foram duas chupetas de prata. Então, eu nunca tive tanta fralda, tanta roupa para os meus filhos, como eu obtive no momento da minha dificuldade. Então, eu lembro também desse pessoal, assim como o doutor Batista, doutor Parentes, né, que fazia o culto lá, eram dois médicos, junto com as esposas, me presentearam tudo, e ainda deram oferta para mim. Então, a gente lembra dessas pessoas que foram bênção na nossa vida, né? E hoje não estão mais aqui. Mas tenho certeza que aquilo que eu não consegui fazer para eles, Deus o fez. Amém? Amém. É só isso. Obrigado. Amém, pastor. Glória a Deus. Agora, aqui nesse próximo bloquinho aqui, ele dá uma dica aqui também, algumas coisas que é bom evitar, né? Vamos ler aqui do 16 ao 20. Ele também faz aqui umas últimas orientações aqui, ó. 17 ao 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E que me sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, nesse bloquinho também ele está falando, noteis bem, né? Quer dizer, a gente precisa também ficar atento, noteis bem. Quer dizer, temos que ficar, assim, atento a possíveis desvios
da doutrina, né? Há possíveis divisões, há possíveis escândalos, a gente precisa ficar atento, sim. Então, aqui está dando uma orientação, dizendo que a gente precisa prestar atenção e a gente precisa ser sábio para o bem e simples para o mal. Uma vez a gente falou sobre isso, de ser sábio para o bem e simples para o mal. Quer dizer, a gente tem que focar nossa sabedoria, focar as coisas no bem. E no caso do mal, a gente também não tem que ficar gastando muito tempo com isso, não. A gente não pode ficar focando em coisas do mal, mesmo que seja para entendimento ou coisa assim. A gente tem que ser, assim, a gente tem que entender, claro, tem que saber, tem que conhecer. Mas a gente precisa, né, focar, ser sábios para o bem. Fala, Edgar. Você leu ali sobre, nessa parte aí tem o coração dos incautos, né? Aqueles que não têm cautela. Tem muita gente que não é Isso. cauteloso, né? Por Está exemplo, desapercebido, né? E também, será que está certo isso que ele está falando? Verificar, perguntar com outras pessoas. É isso mesmo? Pastor, é isso mesmo? Hã? Ou verificar, buscar em escritores, na literatura aí, né, cristã, de referência. Será que é isso mesmo? Sempre ficar, se está na dúvida, não me lembro na Bíblia isso tudo, não me lembro, né, se tá coerente isso que está sendo dito, tal. Às vezes até em pregações, né? É muito comum, às vezes você vai num lugar, a pessoa Isso. prega, eu falo, puxa, não está na Bíblia, não estou lembrado disso aí na Bíblia, eu nunca ouvi falar. Aí anota e vai pesquisar. Cuidado, né? Assim, então a cautela com o zelo com as coisas de Deus é importantíssimo, né? E não cair assim no primeira conversa, no primeiro papo que alguém fala, mas lá eles estão falando errado porque isso, aquilo, aquilo outro. Peraí, será que estão falando errado mesmo? Então, muito cuidado com aqueles que podem causar divisões, a gente vai ver aí, né? Depois que a gente acaba... divisões até mesmo por indicar que alguma coisa está errada e, na verdade, não está, né? A pessoa, às vezes, que está falando não sabe, né? Então, sempre os cuidados, né? A cautela, os incautos são de coração, né? Aqueles que são cautelosos, esses aí são mais difíceis de serem enganados, né? Mas tem sempre aquele que vai ouvindo, olha, é mesmo, é isso mesmo. E compra qualquer coisa, né? E compra qualquer coisa e sai ainda vendendo. Esse que é o problema. Comprar é fácil, comprar tudo bem, né? Comprometeu a vida dele. O duro é ele vender, né? Vendeu a coisa errada, né? Receptação de coisa, né? Coisa roubada é uma coisa, mas você vender a coisa roubada ainda. Né? Isso é pior verdade. ainda, né? Essa cautela realmente é importante, que nem você falou também, Edgar, né? E sempre a gente procurar a liderança da igreja, procurar pastor, procurar tirar as dúvidas mesmo, para a gente acabar, né? Não ficar passando para frente algumas coisas que podem não ser de acordo com a doutrina correta, né? Aquele velho, então, nem tudo que reluz é ouro, né? Sabe aquela coisa? Cuidado, né? Tem coisa que brilha e não é ouro. E não é ouro. Fala, pastor. O mais interessante é que a cautela tão importante em todos os aspectos, né? Na vida financeira, no casamento, na educação dos filhos e também na igreja, na vida espiritual. E tem muita gente que está na igreja, daqui a pouquinho muda, né? Fala, eu fui lá assistir um culto, lá o pastor é uma bênção. O que é uma bênção? É assistir um culto apenas, não vê o contexto, não participa das demais atividades ou atitude da pessoa, não sabe? E vai falar e muda. Depois se arrepende. Conheço tanta gente, né, que vai atrás do quê? Do milagre apenas, mas não vai atrás do dono do milagre, aquele que faz o milagre, né? Então, vai atrás só de milagre, vai atrás só de profecia, vai atrás... Nossa, a igreja lá é uma bênção, não sei o que tem. É bênção, né? Então, mas despreza aquela que ajudou você a crescer, né? Desde aquela pessoa que ganhou você para Jesus, aquela pessoa que trabalhou na sua vida espiritual, aquela pessoa que ajudou você a ser liberto, né? E tantas coisas. Agora pega e sai, vai lá numa outra igreja, que é uma bênção também, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu tenho uma atitude totalmente assim, triste e que deixa a gente aborrecido, né? E deixa a gente assim, até muito abatido, assim, puxa vida, mas você fez tanta coisa para essa pessoa e agora a pessoa saiu da igreja falando que a outra é melhor, aí a nossa não.
A nossa que trabalhou, que ganhou, era pessoa para Jesus, né? Que ajudou na libertação. Muitos e muitos casos já aconteceram até na nossa igreja. Fatos, né? Eu lembro muito, não vou falar o nome, mas pessoas que o filho estava endemoniado, né? E nós oramos, né? A igreja orou, e com muito jeito, né? Ele foi liberto, voltou a tocar na igreja, uma bênção, né? De repente saiu, e a pessoa me deixou tão triste. Na morte, então, do marido dela, então, nós nunca vi isso na minha vida. Sabe, nós fizemos uma carreata com versículos bíblicos mostrando para a pessoa: estou com você, estou te apoiando, creia, vamos lá, pode contar com a gente. De repente, ela falou para uma pessoa que saiu da igreja porque não teve apoio. Falei, meu pai amado, eu nunca vi o que aconteceu da nossa igreja, uma igreja amorosa. Pode ter muitos efeitos, mas se tem uma igreja que é amorosa pela família, é a nossa igreja. Isso me deixou tão triste, sabe? Falei, meu Deus do céu. Houve libertação, houve tanta coisa, todo apoio. A igreja deu todo apoio, uma coisa que nunca vi que aconteceu. De repente, agora encontrou na outra igreja, ela falou para a pessoa, mas você não está mais na igreja? Não, não estou não, porque não tive apoio na morte do meu marido. Até o hospital foi arrumado para ele, pelo membro da nossa igreja. Então, isso aí, a gente como pastor, a gente fica tão machucado, assim, tão triste. Mas, do outro lado, nós agradecemos a Deus que o nosso Deus é um Deus que nos dá graça, nos dá bênção, né? Um Deus que nos sustenta e que nos anima. Isso é importante. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Verdade. Ó, agora aqui do 21 ao 24, né? Eu vou ler aqui as saudações dos companheiros. Naquele outro bloquinho lá em cima, ele falou assim, ó, saudai-vos aí fulano, ciclano, beltrano. Agora nesse bloquinho ele vai falar aqui, nós aqui fulano, estamos saudando vocês, tá bom? Então esse bloquinho é isso. É aqui onde ele tá aqui, quem tá com ele, tá bom? Então vamos lá, 21 ao 24. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então aqui ele está falando, então aqui, o pessoal daqui saúdam vocês. E é uma coisa que chama atenção aqui, só para a gente esclarecer, né, que no versículo 22 está escrito assim, ó, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Né, a gente fala, mas não é Paulo que escreveu essa carta, né? Ele também, às vezes, tinha o hábito de alguém tal, né, ele está redigindo tal, mas tem alguém aqui que escreve, que está auxiliando. No caso aqui era o Tércio, tá? Então, quando eles estavam aqui, ó, o pessoal aqui está saudando vocês, o Tércio que estava escrevendo, ele falou, eu que estou escrevendo aqui também saúdo, tá bom? Só para esclarecer, para não ficar, às vezes, a turma lê esse versículo, às vezes fala assim, não é? Fala que é Paulo ou é Tércio que escreveu essa carta para os romanos, né? Ele escreveu aqui, mas quem está redigindo ali junto é o Paulo. E às vezes podia ser que acontecia isso, tá bom? Nada mais do que isso. E no final, a doxologia, né, que é o 25 ao 27, que é a exaltação, a glorificação, enfim. E essa daqui, né, como o Edgar falou, né, Paulo ele costuma fazer no final, né, essa glória a Deus, tal. Essa doxologia aqui, essa dessa carta é uma das mais extensas aqui, ó, 25 até o 27. Né? Não é só uma doxologia assim, bom, e a glória, toda a honra e toda a glória para sempre para o nosso Deus e amém. Não, ele falou aqui 4 coisas, a gente vai ler aqui, ó, que é bacana, ó. Vou ler aqui, do 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas,
segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa doxologia aqui, esse finalzinho aqui, tem 4 coisas aqui importantes. A primeira é que ele fala do poder de Deus, né, aqui no versículo 25. Deus é o poderoso. Aí ele exalta Cristo, que é o conteúdo do Evangelho. A razão do Evangelho é Jesus Cristo. Por meio de que nós conhecemos Jesus? A Escritura, que é a Escritura única. A palavra. Essa palavra ela é única. Ele reforça isso. O que está fora daí não vale. Vale essa palavra, vale essa Escritura. E, no final aqui, ele fala do nosso Deus único e sábio. Ele fala da sabedoria de Deus e de que é o nosso único Deus. Aí ele fala, seja dada toda a glória. Amém. Então, ele só nesse finalzinho aqui, ele falou 4 coisas interessantes, né? Ele costuma realmente fazer isso no final, mas essa aqui é a mais longa que ele faz nessa carta aqui, que foi, né, uma das cartas mais importantes que a gente viu aqui, né? A gente falou de conhecimento e de relacionamento, né? Paulo trouxe conhecimento de um monte de coisa para a gente, uma verdadeira aula de teologia, e também falou de relacionamento entre todos, né? E dessa forma a gente termina aqui o nosso livro de Romanos aqui, fechando aqui, né? Edgar? Tá. Então, ele tem aí, ele fecha de uma maneira muito interessante, né? Ele foge um pouquinho daquele script normal que a gente tem aí de doxologias, né? Mas ele quer reforçar um pouco, né, a questão mesmo da pregação de Jesus Cristo, né, que o Romanos foi muito isso, né, de falar para aquele povo que não tinha Jesus Cristo, era o cristão, né, o cristão não, ele era seguia as coisas de Deus, do Velho Testamento e tudo, então ele quer, mesmo na doxologia, ele quer reforçar, né, a questão da pregação mesmo, do Evangelho de Cristo, né, das coisas que são agora uma nova ordem para a questão do cristão, né, da época, né? Então, mesmo em alguns trechinhos, mesmo na doxologia, mesmo assim, ele ainda fala ainda da questão de Jesus Cristo. O que é o Romanos em si, né? Falar de que agora que aquele povo tem uma nova postura diante de Deus, né? Então, mesmo aqueles que já estão nessa fé, né, que eles sejam relembrados, que relembrem isso tudo, né, que volte à mente deles do porquê foi escrita toda essa carta, né, do porquê foi indicado tudo isso, para que eles continuem falando de Jesus Cristo, né, anunciando esse novo evangelho, né, e isso é legal, né, isso, essa nova as boas novas, né, que isso seja reforçado. Nem sempre ele fala sobre isso, né, na questão, mas aí nesse caso ele fala, né, ele ressalta isso. Sim. É bem interessante. As escrituras proféticas também, quando ele fala, é bem interessante também, né? Sim. Na ciência da fé também. Ele fala várias coisas bem interessantes. Esse 25 a 27 vai explorar muita coisa também interessante. É verdade. Tem um som, então. Eu vou... Aproveitando, eu quero fazer um pedido antes de passar a palavra também para o pastor fazer a oração. Bom, aqui a gente encerrou, né, uma das cartas, um dos livros mais importantes da Bíblia, com muito, muito disseminamento. E agora a gente vai começar um novo, que é a primeira carta de Coríntios, mas antes disso a gente vai trazer um tema. O Edgar montou um material muito bom para a gente falar. Um tema aí, antes da gente começar a próxima carta, nós vamos falar de santidade. Ela é muito pertinente, né? Está muito, muito pertinente com esses estudos, sim. A gente vai fazer um estudo aqui de santidade. E depois a gente vai começar a próxima carta do Coríntios. O que eu queria fazer para domingo que vem? Eu gostaria que vocês... Deixa eu ver se tem bastante gente aqui. Tem bastante, né? Eu gostaria que no próximo domingo, antes da gente começar o tema santidade, eu gostaria que
que vocês falassem um pouco de Romanos, o que vocês tiraram, né, de mais importante ou de um ensinamento, qualquer coisa. Queria abrir domingo que vem uma conversa entre todos e ver quem gostaria de colocar alguma coisa sobre essa carta tão importante. O que chamou a atenção? O que ficou, né? Aí domingo que vem a gente conversa um pouco antes de começar o novo tema, que nós vamos falar de santidade, que também é muito bacana. Eu tenho um material muito legal aí que o Edgar está montando aí. E aí eu queria, tá bom? Daí domingo que vem, né, eu queria ouvir algumas pessoas aí, o que vocês acharam, como é que vocês aprenderam de Romanos. Vamos conversar um pouquinho entre a gente sobre isso, tá bom? Aí depois, aí na sequência a gente começa o próximo estudo, tá bom? E agora eu vou passar aqui para o pastor Vanderlei, o Edgar também, se quiser falar complementar mais alguma coisa. Só comentando, Marcelino, que a gente tem aí seria bem interessante, porque quando a gente vem com o estudo de Romanos, tem um som aberto, o microfone é aberto. Foi. Não, opa, abriu de novo. Viu? Fechou. Então, é interessante assim a gente está revendo um pouquinho os conceitos que a gente tem. Às vezes a gente está com uma situação já estabelecida na cabeça de que eu já estou bem, já estou preparado para tudo, já li, já reli a Bíblia de cabo a rabo, de ponta a ponta, de trás para frente, tal, já está tudo pronto. E a gente talvez tenha que rever um pouquinho alguns conceitos. Quando a gente estuda Romanos, e talvez esse período interbíblico aí, entre Romanos e Coríntios, que a gente vai falar, né? A questão da santidade me chamou muita atenção pela questão de como eu estou encarando tudo isso que eu estou aprendendo. Eu estou falando por mim, né? Não estou nem relacionando a questão de ensinamento e quem está aprendendo fora. Eu, quando estive estudando aqui, lendo, relendo, conversando durante a semana com o Marcelino sobre os estudos e tal, eu cheguei à conclusão de que, puxa vida, eu tenho que buscar essa santidade, né? O porquê de aprender Romanos, o porquê de aprender sobre Coríntios. Eu preciso ver todos esses textos de uma forma diferente, para encarar tudo isso daqui para frente de uma forma diferente. A pessoa fala, já estou há 30 anos na igreja, já aprendi tudo, opa, talvez esse tempo em que você esteve dentro da igreja, você tenha se corrompido, tem ali uma fissurazinha, entrou alguma coisa que corrompeu o seu pensamento, que travou algumas coisas que você quer fazer na igreja, ou quer falar para alguém, ou quer convidar, ou quer falar. Tudo isso talvez trave um pouco. E quando você está aberto a aprender coisas que vêm de Deus, mas diretamente de Deus, a palavra de Deus começa a ter um efeito diferente na sua vida. E por isso que a gente estava falando dessa questão da santidade entre esses dois livros, porque são livros bem extensos, bem pesados para estudar, né, com muitas informações, mas que ele não seja um livro só de estudo, só histórico, só de frases de efeito, como às vezes a gente fala, né? Tem muitas frases que você fica repetindo sem muita profundidade para você. Você só repete aquilo que você ouve e que lê, mas aquilo tem que fazer sentido para você. Então, buscar essa santidade começa a mudar a maneira em que você vai passar tudo isso para o próximo. E quando a gente entrar em Coríntios, a gente vai ver algumas coisas muito interessantes que vão estar relacionadas à necessidade de você ter essa santidade. Como em Romanos agora, né? Você simplesmente conhecer a palavra não te faz né? Simplesmente conhecer não te faz um bom cristão. O que te faz um bom cristão é conhecer e com essas coisas que vêm de Deus, faz isso tudo ter sentido na sua vida. E vai fazer sentido para quem você passa. Então, a pessoa vai perceber que aquilo está fazendo efeito na sua vida. Aquilo que você está passando é verdadeiro e vem de Deus. Então, assim, não que seja uma coisa simplesmente que você aprendeu ou decorou, ou não sabe nem muito bem por que você está falando, né? Então, é interessante buscar a fundo e pedir né, isso que Deus pode te dar. E isso é fundamental, né? E agora, nesse período interbíblico aí nosso aí, passar um domingo, 2 talvez, um domingo falando sobre santidade,
de uma forma que todos que participem do grupo aqui comentem alguma coisa, o que eles estão sentindo disso tudo, como é que eles estão caminhando. Para mim foi muito bom esse estudo, e possivelmente de Coríntios muito melhor, e aí a gente vai crescendo, né? Mas é isso, se preparem-se para encarar Coríntios de uma forma diferente, não simplesmente o estudo bíblico. Né? Amém. Pastor? Amém. A primeira coisa, quer dizer, que cada palavra da Bíblia tem um ensinamento para nós. Por isso que ela é a fonte, né? Cada dia mais. E cada vez que você lê mais água vai surgir. Então, é importante que cada lição que nós aprendemos no domingo, fazer uma conclusão. O que nós aprendemos nesse domingo? O que você está fazendo ou vai fazer agora, domingo que vem? Por quê? É importante saber o que nós estamos aprendendo com esse estudo. Então, cada estudo de domingo, na conclusão, na peroração, é importante falar assim, o que você aprendeu? Qual é a lição para a nossa vida? Porque o estudo é uma lição para a minha vida. Então, é importante. Isso que você vai fazer no domingo que vem é super importante, mas pode fazer também cada lição, que é importante não esquecer aquilo que eu aprendi. E uma sugestão também, depois que você fez a conclusão de cada domingo, é importante você alguém pegar lá, Deus falou comigo nessa palavra, porque Deus fala de várias maneiras, fala comigo de uma maneira, com você de outra maneira. Então, é importante nós estarmos bem atentos e anotar, puxa vida, Deus falou comigo nessa palavra aqui, né? Então, é importante isso aí. E outra coisa aqui também que eu estava observando aqui, finalizando esse livro, ele fala assim, essa palavra agora, é nesse momento, né? É agora. Então, olha só, que coisa linda. Paulo, na sua peroração do livro, ele fala agora. Vocês aprenderam tudo o que eu falei? Você viu o que Deus falou comigo e falou com você? Então, é agora. Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio, olha só, das escrituras proféticas. Então, se você quer receber, Deus fala através do homem, do profeta, mas Deus fala muito mais através da Bíblia. A palavra profética está aqui. Então, eu creio que tem os dons proféticos, que pessoas são usadas por profecia, e é super importante na vida da igreja, que fala a Bíblia assim, se não há profecia, o povo se corrompe. Então, tem que haver profecia, sim. Mas a maior profecia está aqui. Então, se você quer realmente ser muito abençoado, você tem que ler a Bíblia. Aí alguém fala, mas Deus prometeu para mim um livramento. Mas como é que Deus prometeu? Está na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não é para você. Então, aqui está. Então, é importante nós acompanharmos o estudo bíblico. É importante nós lermos a palavra, porque quando Deus fala assim, a promessa de Deus para a minha vida. Mas como? Que promessa que Deus tem? Eu vou lá e falo assim, está na Bíblia. Quando você lê, é para você aquela mensagem profética, né? Então, é muito importante. E no final de tudo, o que ele fala assim? O quê? Não adianta ler nada se você não tiver o quê? Obediência. Olha só, no final ele fala, Deus é eterno para a obediência e por fé. Então, tudo que nós aprendemos, tem que falar, Senhor, que eu quero ser um homem, uma mulher obediente à tua palavra. Então, a conclusão, a peroração aqui disso aqui para mim, no meu ser, é o seguinte, Senhor, que eu possa viver, ser obediente a esse livro de Romanos, porque tem tanta coisa que eu tenho que aprender. Às vezes, eu ouço, né? Só apenas ouço, mas não pratico, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando, né? Nesse estudo que nós estamos terminando e no estudo que vamos começar, que é muito profundo. Então, será bom nós divulgarmos para toda a igreja, né? Toda a igreja mandar, sei lá, algum lembrete, alguma coisa daquilo que nós vamos aprender, destacar alguma coisa, para que todos possam participar desse estudo maravilhoso que nós temos, que é o estudo da palavra de Deus, né? E sem o estudo, irmãos, ficamos muito vagos a nossa vida espiritual. Importante é orar, muito importante, mas tem que ler. A oração tem que ser acompanhado através da leitura bíblica. A leitura bíblica tem que ser acompanhado com a oração. Não dá para separar os dois.
tem que caminhar junto. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que é um grupo de oração, orando. É por isso que Deus tem sustentado a minha vida e a vida da igreja. Que Deus os abençoe e vamos falar com Deus. Amém? Pode começar a orar? Amém. Pode orar. Amém. Pai amado, eu quero, meu Deus, agradecer profundamente, Pai. Pai amado, por esses 2 homens que nós temos na igreja, Marcelino e Edgar. Pai amado, que através do estudo bíblico nos ensina tantas coisas lindas, maravilhosas. E esse estudo, Pai amado, eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, que eu possa colocar em prática, Pai, isso que eu estou aprendendo, Pai. Se não fica em vão. Então eu peço, me ajude como pastor a colocar em prática. Ajude, Pai amado, cada irmã, cada serva que está participando do estudo bíblico, que possa colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo todos os domingos, Pai. Para que haja um crescimento na nossa fé e para que o nosso alicerce seja mais arraigado na palavra de Deus, nossa vida seja, Pai amado, realmente uma bênção nas mãos do Senhor e que a nossa fé seja cada dia mais ampliada em tudo. Eu quero abençoar, Pai amado, não somente esses 2 homens, junto também com as suas esposas, que são bênção no ensinamento. E abençoa, Pai amado, a tua igreja, Pai. Deus, desperte, Pai amado, a igreja para estar ouvindo a tua palavra, que possa valorizar o estudo bíblico, que possa valorizar cada dia mais a oração, a pregação da tua palavra. Obrigado, Deus. Muito obrigado. E abençoe também, Pai amado, a ceia de hoje, Deus. Pai amado, traga a tua igreja para participar da ceia do Senhor, que é algo tão importante na nossa vida, Pai. E eu já quero também abençoar todas as pessoas que são dizimistas, que está trazendo a sua oferta todos os domingos para a casa do Senhor. Muito obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a nossa igreja, que não é nossa, mas é tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Shalom Adonai! Glória a Deus! Deus abençoe a todos. Glória a Deus.